Muito boa noite, boa noite, boa noite. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, hoje, impreterivelmente, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2025, nosso programa aqui na Associação Espírita Cartas, Os Caminhos de Paulo, comigo, César de Aquino. O nosso programa Os Caminhos de Paulo, o programa de número 28. Impreterivelmente hoje, nesta quinta-feira. Programa que nós fazemos geralmente nas segundas-feiras. Essa semana nós estamos fazendo agora na quinta-feira. Sejam muito bem-vindos, graças a Deus. Muito bem, boa noite, graças a Deus. Então, estávamos dizendo hoje, preterivelmente, nesta quinta-feira, nosso programa aqui pela Associação Espírita Cartas, Os Caminhos de Paulo, comigo, César de Aquino. Programa que nós geralmente fazemos na segunda-feira. Essa semana, impreterivelmente, estamos fazendo hoje, aqui na quinta-feira. Nosso programa de número 28. Hoje, então, 6 de fevereiro de 2025. Sejam muito bem-vindos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, presente aqui conosco. Gratidão aos nossos queridos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, que nos permite estar aqui hoje, que nos ajuda e nos conduz, nos orienta, nos inspira a estarmos aqui hoje. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, sempre presente conosco também. Gratidão a todos os irmãos desencarnados que são encaminhados até esse momento de estudo, esse momento nosso de reflexão, momento de estudo, momento de oração, momento de instrução, não é? Momento de nós podermos fortalecermos espiritualmente e fortalecermos e nos prepararmos também mais moralmente, não é? Boa noite Lu, seja bem-vinda. Boa noite. Então, gratidão a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, gratidão à Associação Espírita Cartas, que nos permite também esse espaço, esse programa de evangelização, esse projeto de evangelização, que é Os Caminhos de Paulo. Qual é o objetivo nosso dentro desse programa dos Caminhos de Paulo? É trazermos as orientações que Paulo apóstolo, dava para as comunidades que ele acompanhava, trazer essas orientações para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e observarmos daquelas orientações, quais delas nós podemos utilizar para nós também. Então, com base nas cartas de Paulo, juntando ali o Atos dos Apóstolos no Novo Evangelho, no Novo Testamento, juntando ali os Atos dos Apóstolos mais as cartas de Paulo, observarmos então aquelas orientações que eram feitas ali, as orientações que Paulo então fazia para aquelas comunidades que ele acompanhava, e fazer esse paralelo destas orientações, quais dessas orientações nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado, para a nossa reforma íntima, para a nossa evangelização, para o nosso autoconhecimento, para a autogestão das nossas emoções. Então, saber, com base ali, a gente se orientar com base naquelas instruções feitas por Paulo apóstolo, quais delas nós podemos então trazer
para o nosso dia a dia. Vivenciar, estudar, ler, refletir o Novo Testamento, como o próprio Paulo diz, é nós estarmos em contato com o próprio Mestre Jesus. Trazer o Evangelho para dentro da nossa vida, trazer o Evangelho para dentro do nosso coração, é estar diante do próprio Jesus. É trazermos o Mestre Jesus para dentro do nosso coração. E nós aqui, vivendo a nossa vida, vivendo as nossas provas, vivendo as nossas expiações, nós podemos observar através dessas cartas, através dessas orientações, que lá naquela época, aquelas pessoas, os primeiros discípulos, aqueles primeiros que começaram então todo esse movimento em torno do Evangelho, praticando então o Evangelho, praticando os ensinamentos do Mestre Jesus, a gente pode perceber que nós ainda continuamos a ter as mesmas dificuldades. Nós ainda continuamos a ter as mesmas dificuldades, passar pelas mesmas circunstâncias difíceis, principalmente comportamentais, atitudinais. Para nós ainda é muito difícil interiorizarmos a lei mestra, a lei magna, a lei que o Mestre Jesus veio trazer para nós enquanto ele pisou aqui no planeta Terra. O quanto a gente pode perceber o quanto que ainda, por causa das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas imperfeições, da nossa pobreza de coração, das nossas dificuldades, da nossa intemperança, das nossas dificuldades humanas nas nossas relações, o quanto ainda a gente tem dificuldade para podermos nos relacionar de maneira melhor, nos relacionarmos de maneira mais amigável, nos relacionarmos de maneira mais afetiva, nos relacionarmos de maneira a não sermos egoístas, não sermos orgulhosos, não querermos as coisas somente para nós, saber administrar os nossos vazios emocionais, saber administrar as nossas prisões emocionais, o quanto é difícil nós sairmos das nossas prisões emocionais, o quanto é difícil para nós podermos nos libertar de nós mesmos, o quanto ainda é difícil. Lá naquela época, a gente pode perceber pelas orientações do Evangelho, pelas orientações das cartas de Paulo, que aquela população, que aquele público, que aquelas comunidades tinham as mesmas dificuldades. Então, como que mais de 2000 anos, nós ainda, seres humanos, a humanidade, não conseguiu avançar de maneira a verdadeiramente seguirmos os caminhos corretos, agirmos de maneira correta. O quanto ainda nós somos pegos pelas nossas prisões, o quanto ainda nós somos pegos pelas nossas próprias armadilhas, as armadilhas que nós mesmos construímos para nós, armadilhas emocionais, armadilhas temperamentais, atitudinais. Nós ainda vivemos as nossas prisões. E é claro, evidente, nós já falamos aqui outras vezes, é por isso que nós estamos aqui ainda vindo no planeta Terra. Por um lado, graças a Deus. Por um lado, nós temos essa oportunidade misericordiosa. Misericordiosamente nós somos recebidos pelo nosso Mestre Jesus e ainda temos a oportunidade de estarmos vindo aqui tentar ainda
avançar pelo menos mais um passo, que seja um passo, se nós pudermos conseguir avançarmos ainda um pouco. Por outro lado, ainda vivemos as nossas dificuldades. Por outro lado, ainda é difícil, é desafiador nós estarmos em torno, orbitarmos em torno de um único eixo, que é o eixo do Mestre Jesus, o eixo do Evangelho. Nós ainda migramos para outros eixos, nós ainda queremos orbitar em torno do nosso próprio eixo, em torno do eixo das más paixões. Nós ainda orbitamos em torno das nossas imperfeições. Nós ainda, raça adâmica, né, que veio depois de Adão, ainda vivemos as mesmas dificuldades. Por um lado, graças a Deus, por outro lado, nós ainda precisamos de trabalhar muito ainda. Nós precisamos de investir mais tempo, mais estudos, mais reflexões, mais exercícios para treinarmos a vencer estas condições humanas que ainda nos pegam de surpresa. Nos pegam ainda nas armadilhas destas mazelas humanas. Caminhos de Paulo, nosso grande objetivo é esse. É por meio do estudo, por meio da conexão do Evangelho, por meio desse caminho de luz, por meio desse caminho iluminado pelo nosso Mestre Jesus, estarmos mais em contato com esta prática da lei divina. E é aí que nós precisamos de estar, então, muito bem conectados. É por aí que nós precisamos ainda de caminhar, de insistir muito nesta nossa jornada. Como eu disse agora há pouco, que nós pudéssemos avançar pelo menos mais um passo, que nós pudéssemos dar pelo menos mais um passo nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada de evolução, para melhorarmos um pouco mais. Sabemos, sim, sabemos que nós estamos na nossa melhor versão. Mas é incrível, sabendo que nós estamos na nossa melhor versão, quando nós lemos o Evangelho, quando nós nos deparamos, no nosso caso particular aqui, com as cartas de Paulo, quando nós nos deparamos com as orientações que Paulo fez para as comunidades, para aquelas comunidades que ele então cuidava, a gente poder observar que eles tinham as mesmas dificuldades que nós temos agora nas nossas relações. Dificuldades como vaidade, infidelidade, ausência de lealdade, impaciência, intolerância, ego, orgulho, soberba, dúvida, desconfiança, não se relacionar com o próximo como o seu irmão, filhos de um mesmo Deus, filhos de um mesmo Pai. A dificuldade que nós temos, não é? De avançarmos nessas questões. Ainda somos muito egoístas, ainda somos muito orgulhosos, ainda sentimos vazios dentro de nós, vazios emocionais, por causa do nosso orgulho. Ainda sofremos muito por causa do nosso ego, por causa das nossas mazelas. Ainda sofremos muito por causa disso. Sofremos por causa daquilo que nós mesmos construímos. Então, mesmo sabendo que nós estamos na nossa melhor versão, mesmo sabendo que nós estamos aqui na nossa melhor versão, mas quando nós olhamos pelo retrovisor,
quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, ele fazendo aquelas orientações, a gente cai na real. A gente cai na real e a gente percebe o quanto ainda, o quão pouco nós já avançamos e o quanto ainda nós precisamos de avançar. O quanto ainda nós precisamos de interiorizarmos, principalmente o que Paulo traz nas suas cartas. Paulo chama muita atenção, principalmente na carta aos Coríntios, que é a que nós estamos aqui participando agora, que é a que nós estamos estudando. Na carta aos Coríntios, Paulo chama atenção ainda muito para essa relação humana, a relação do outro ou com o outro, como se ele fosse nosso próprio irmão. Filhos de um mesmo Deus. Filhos de um mesmo Pai. E nós não conseguimos ter essa relação. Paulo também chama a atenção nas suas cartas para essa relação espiritual, de nós olharmos para o nosso irmão, para esse então que é o nosso irmão, hoje, aqui, nós, enquanto humanos, nós olharmos para o outro como um irmão espiritual, ou seja, nós termos a visão espiritual, ou seja, ao olhar para o outro, ao olhar para o próximo, nós vermos ali, ao invés de um ser humano, sim, um ser humano, mas que tem ali um espírito, que tem ali uma alma, que está também em processo evolutivo. Então ele tem também as mesmas imperfeições que eu tenho. Então quando eu olho para o outro, eu olho para um espelho. É a mesma metáfora, né? É como se eu estivesse olhando para um espelho. E é incrível que quando nós fazemos esse exercício, nós percebemos mais em nós do que no outro. Nós percebemos mais as nossas dificuldades do que a dificuldade do outro. Nós percebemos mais as dificuldades nossas de entendimento, de percepção, de descoberta de mim mesmo, de autoconhecimento, do que do outro. Quando, por exemplo, o outro diz, o nosso irmão, aquele que nós estamos nos relacionando, não nos traz de volta aquilo que nós esperamos, quando nós não recebemos do outro aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos, quando talvez esse nosso próximo, nas nossas relações, fala alguma coisa que nos magoa, nos ofende de alguma forma, em algum nível. E aí a gente pode perceber que essa ofensa, que a origem, a fonte dessa ofensa, não está no outro, não está no que ele disse, está no que me incomodou. E aí nós nos percebemos então dentro das prisões. Nós nos percebemos dentro dos nossos próprios sofrimentos. Nós nos percebemos dentro daquilo que nós não conseguimos administrar. Nós nos percebemos diante das nossas próprias emoções que nós não conseguimos administrar. E aí então a gente percebe que não é em relação ao outro, é em relação
a nós mesmos. Então, quando a gente pode perceber, quando a gente pode estudar, ler, refletir a respeito destas dificuldades que Paulo apresenta para aquelas comunidades, as orientações referentes às dificuldades que aquelas comunidades tinham, nós podemos perceber que nós ainda estamos no mesmo nível há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos no mesmo nível, parece que nós não conseguimos caminhar nada. A dificuldade da relação com o amor, nós não sabemos hoje, por exemplo, dividir os amores. Por exemplo, Paulo chama muita atenção na carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios é uma carta cheia de orientações referentes a isso. Nós não sabemos administrar os amores que nós temos. Quais os amores que nós temos? O amor eros, que é um amor de transformação, é um amor de criação, bem canalizada, bem fortalecida. É um amor que você transcende e traz uma força transformadora para a sua vida. Nós não sabemos administrar isso. O amor filos, que é o amor aos amigos, nós não sabemos cultivá-lo. Nós não sabemos cultivar as nossas amizades. Quantas vezes que esse amor é confundido com outras coisas? E pior ainda, e mais difícil ainda, o amor ágape, que é a excelência do amor. É a transcendência do amor. É a maior expressão, do amor. E aí a gente vai procurar na língua portuguesa, né? O que nós podemos comparar com a maior expressão do amor, que é o ágape. E aí nós encontramos então a caridade. A maior expressão do amor é a caridade. Como o Mestre Jesus entendia a caridade. Não a caridade que nós doamos ou damos coisas para alguém que está com um pouco mais de dificuldade ou mais dificuldade do que nós. Não é essa caridade que é necessária. É importante ajudarmos materialmente as pessoas. Mas não é essa. É aquela onde nós desenvolvemos a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência é termos o sentimento de bondade ao nos relacionarmos com os nossos irmãos. Para nós, espíritos imperfeitos, alcançarmos a classe dos espíritos perfeitos é a primeira coisa que nós precisamos de desenvolver. É a primeira coisa que nós precisamos desenvolver. É o primeiro degrau dessa escada, dessa jornada. Benevolência. É você ter um estado no coração que é um estado de bondade. Tudo aquilo que você faz para quem quer que seja, ou o que for que você faça, você fazer com esse sentimento, com essa expressão de bondade. Indulgência. Indulgência. Você aceitar que o outro também é imperfeito, como você. E como é desafiador isso. Como é desafiador você entender, você dar um entendimento ao outro.
que ele tem também, que ele está também no mesmo processo que você. Então temos benevolência e indulgência. Não é um ou outro, tá? Isso é acumulativo, não é? Benevolência e indulgência. E o perdão. Perdão. Se formos buscar o significado da palavra perdão, perdonare vem do latim, perdonare, continuar doando. Continuar doando. Veja isso. Ouça, sinta, perceba o quanto essa palavra ela é transformadora. O quanto é transformador quando a gente entende as coisas, né? Perdonar, continuar doando, perpetuamente doe. Não receba a ofensa. Olha isso. Veja, sinta, perceba. Não receba a ofensa. E aí nós temos um dos discípulos que pergunta ao Mestre Jesus: Senhor, Mestre, quanto que eu tenho que perdoar? 7 vezes? E o Mestre Jesus, carinhosamente, não, querido, 70 vezes 7. Ou seja, para sempre perdonar. Então, observe isso. Observe que maravilha, né? E nós não sabemos administrar esse amor, essa expressão maior do amor. É importante nós continuarmos querendo. Isso é fato. É importante nós continuarmos querendo isso. Porque enquanto continuarmos querendo, pelo menos nós estamos na jornada, no caminho de luz. Nós precisamos continuar no caminho de luz. Nós precisamos de continuar avançando. Exigindo de nós, crescimento pressupõe esforço. É importante caminharmos ainda nessa direção. Paulo traz também, nas suas cartas, que o amor é um sentimento em si mesmo. E por isso, então, ele pode ser desenvolvido. Ele pode ser exercitado. Ele pode ser exercitado. E aí a gente avança um pouquinho na ciência, e nós vamos lá, então, na ciência da neurologia, não é? Nós vamos lá na programação neurológica. E aí nós podemos observar ali um aprendizado que é muito importante, que nos diz que tudo aquilo que eu penso, eu sinto. Tudo aquilo que eu sinto gera um comportamento referente ao meu sentimento. E todo comportamento, então, gera um resultado referente a essa linha de raciocínio. Muito bem. Tudo que eu penso, eu sinto. Então, se o amor é um sentimento em si mesmo, e eu preciso de desenvolver isso, eu preciso de exercitar o amor, onde ele começa? Nos nossos pensamentos. Isso mesmo. Ele começa então nos nossos pensamentos. Muito bem. Muito bem. E por trás dos nossos pensamentos, o que nós temos?
Como é que funciona a nossa forma de pensar? Como que funciona a nossa forma de pensar? Ou, cientificamente, nós damos o nome de mentalidade. Como que forma a nossa mentalidade? Como que a nossa mentalidade é formada? Nossa mentalidade é formada por aquilo que nós aprendemos durante a nossa existência. E olha que nós ainda trazemos, nós espiritistas, nós ainda sabemos que nós trazemos cargas de vidas passadas. Nós trazemos ainda aprendizados do passado. No Livro dos Espíritos tem questões ali que nos explicam, quando Kardec pergunta, né, de onde nascem os nossos pensamentos, né? Então, os Espíritos respondem. Nós trazemos aprendizados. É a única coisa que nós levamos da nossa vida, a única coisa que nós levamos da nossa existência para próximas existências, para as próximas encarnações, é aquilo que eu aprendi nas vidas passadas, em encarnações passadas. Nós não trazemos mais nada. Nós trazemos sentimentos, trazemos aprendizados. Então hoje, o que forma ou quais os aprendizados que formam os meus pensamentos? O que nós chamamos de crenças. E nós temos as crenças limitantes e temos as crenças potencializadoras. Agora, uma grande dificuldade. Nós temos mais o hábito de construir crenças limitadoras, porque a nossa cultura, não é? A cultura do ser humano é construída prestando atenção no que é ruim, não no que é bom. Por exemplo, quando uma criança, pelo menos na minha época tinha isso, né? Hoje a gente nem vê isso mais, né? Na nossa época, as crianças jogavam pedra nas lâmpadas do poste para quebrar as lâmpadas do poste, deixando escuro as ruas. Naquela época a gente fazia isso, né? Imagina você acertar uma pedra nessa distância. Qual o pai de crianças como essa que acertavam a lâmpada? Tinha criança que acertava. Qual desses pais que chegava para essa criança e falava assim: uau, cara, que maravilha, que pontaria você tem, parabéns pela sua pontaria. A gente, não era isso que a gente via, né? Muito antes, pelo contrário, a gente via os pais descendo o couro na gente. Não é? Quando a gente quebrava uma vidraça com um chute de bola, né? Imagina um chute de uma bola até que ele quebrasse a vidraça de uma casa, né? A força desse chute poderia ser potencializado. Na escola, quando a gente tirava nota ruim em determinada disciplina e nota boa em outra disciplina, os nossos pais não nos otimizava naquela nota que a gente tirou boa, e sim né, nos colocava de castigo estudando mais aquela nota que a gente tirou ruim. Então observem, nós somos seres humanos que nós somos construídos, e gente, não estou falando que os nossos pais sejam errados, tá bom? Muito antes, pelo contrário, eles fizeram todo o esforço maravilhoso para nos criar da melhor maneira possível, não é isso. É que nós temos o hábito de olhar para as coisas ruins. Se nós colocássemos na balança, nós somos mais interferidos pelas coisas ruins do que boas.
Nós temos mais interferência das nossas crenças limitantes do que nas nossas crenças potencializadoras. E aí, então, onde nascem as nossas formas de pensar. Muito bem. Então, observe. Se o problema está lá nas nossas crenças, e nós precisamos de trabalhar essas crenças para que eu tenha pensamentos melhores, para que eu possa ter sentimentos melhores, como é que eu desenvolvo o amor, gente? Como é que eu desenvolvo as boas relações que Paulo quer, que Paulo nos sugere, que o Novo Testamento, que o nosso Mestre Jesus nos sugere? Bem-aventurados os mansos de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça. As nossas crenças, nós não podemos errar. Nós temos que acertar em tudo. Onde já se viu, o homem não chora. Não é? Você tem que dar conta de tudo. Você não pode errar. Você não pode fazer as coisas erradas. Você tem que sempre dar certo. Você tem que saber viver. As crianças, você tem que passar no vestibular. Gente, as nossas crianças aos 18 anos não sabem direito para onde querem ir. Não sabem. Eles não conseguiram ainda decidir a sua história. E a gente os obriga, não é? De maneira até um pouco velada, a gente exige que eles passem. Não é? De maneira muito egóica, muito orgulhosa. Não, eu fiz tudo por você, agora você tem que... Gente, é complexo isso, não é? E Paulo nos traz essas condições de nós termos que aprender nas nossas relações, nas nossas dificuldades, saber trabalhar essa visão espiritual. Em qual eixo nós vamos orbitar? Quais as leis nós vamos trazer para dentro dos nossos corações? Sim, nós, raça adâmica, depois de Adão, que veio depois do pecado, chamado pecado, ou na verdade foi uma escolha de Adão, não é assim? Ele escolheu, ele teve a sua decisão, ele preferiu a decisão que ele teve. E aí, então, ele foi obrigado a, então, aprender em relação a isso. E aí veio toda a história que todos nós já conhecemos. Está lá na Gênesis, não é? O Mestre Jesus faz essa comparação. O Mestre Jesus nos traz a comparação com a nova aliança, com não uma nova lei, mas uma nova percepção dessa lei. Onde antigamente era a lei de Italião, se a mão é a sua ferramenta de pecado, corte a mão e jogue fora. Se o seu olho é o instrumento do pecado, arranque-o. O que ele está querendo dizer com isso? Se fôssemos trazer isso ao pé da letra, será que Jesus, será que o nosso mestre veio ensinar é isso mesmo? Nós nos decapitarmos? Ou observarmos dentro de nós o que precisa ainda de ser extirpado? O que ainda precisa de ser educado? O que ainda precisa de ter como base a verdadeira expressão do amor, que é o ágape? O que precisa de nós ainda, se nós formos perguntarmos a nós mesmos, se nós pudéssemos
olhar para esse mundo que está à nossa volta, esse mundo hostil, esse mundo de dificuldades, esse mundo que para onde nós olhamos, as pessoas desconfiam de nós, não acreditam nas nossas potencialidades. Esse mundo que é um mundo cheio de ilusões, que é difícil nas nossas relações, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com o outro a nível espiritual. Paulo chama a atenção de nós nesse momento, como chamava a atenção da mesma forma, chamando a atenção lá daquelas comunidades que ele cuidava. Nós estamos aqui na carta dos Coríntios, chamando a atenção dessas relações. Se nós pudéssemos perguntar para nós mesmos, em termos de vibrações energéticas, de vibrações emocionais, o quanto nós estamos contribuindo com esse ambiente hostilizado. O quanto nós estamos contribuindo com isso? Se nós pudéssemos observar a nossa psicosfera, o nosso ambiente vibracional, olhando um pouco de uma forma mais espiritualizada, o quanto eu estou contribuindo na minha forma de pensar. A nossa forma de pensar, ela é frequência. Se nós pudéssemos associar os nossos pensamentos à frequência que eu emano, não é? Como é que está essa minha frequência? Eu estou numa frequência alta ou numa frequência baixa? Se nós pudéssemos usar como metáfora, não é? Os decibéis na física, né? Com relação à mensuração dos sons, das frequências, saímos de 5 microdecibéis a 22 microdecibéis, ou milidecibéis, né? Saímos de 5K para 22, que é o tanto que um ouvido consegue ouvir. Acima disso, o ouvido já não consegue ouvir. Quanto que nós conseguimos melhorar essa frequência? Quanto que nós emanamos isso para as nossas relações? Para as relações que eu estou, núcleo familiar, trabalho, escola, amizades. Quanto que eu vibro isso? Então, se nós pudéssemos perguntar e nos colocarmos como os responsáveis nessa grande obra do universo, quanto que nós estamos contribuindo para esse bem-estar evolutivo? Quanto? Será que eu estou facilitando ou dificultando? Será que eu estou nesse caminho de luz ou não? Eu prefiro não caminhar por esse caminho. Será que eu estou conseguindo exercitar estes amores que Paulo nos traz aqui? O Eros, o Philos, o Ágape. O Eros não em forma erótica, mas em forma transformacional. O Philos em termos de amizade. E o Ágape na verdadeira expressão do amor, onde nós encontramos então a caridade. E a caridade, dentro daquilo que nós observamos, a caridade dentro da benevolência, indulgência e o perdão. E hoje nós estamos trazendo um elemento novo aqui, né? Provavelmente muitos de nós nunca teve essa percepção, né, da origem da palavra perdão. Ela se origina do latim perdonare, ou seja,
perpetuar, continuar doando. Isso é o que significa perdão. Você não receber a ofensa. Você não receber a ofensa. Você continuar doando. Então, caridade como o nosso Mestre Jesus elaborou. Então é uma pergunta que nós precisamos de responder para nós mesmos. E isso não depende de ninguém. Única e exclusivamente de você, de mim, de nós. Em qual eixo eu opto em orbitar? Qual eixo eu tomarei a decisão de administrar a minha vida? Qual é o eixo que eu terei como backbone, como espinha dorsal, para refletir a minha vida? É o do pecado? É o das mazelas? É o das interferências? Ou é do Evangelho? Ou é do Novo Testamento? Ou é o Mestre Jesus será o meu eixo? Será a minha espinha dorsal? Será de onde tudo brota, acontece, flui, emana. E não significa de maneira alguma, não significa que você escolhendo esse eixo, que é o eixo do Mestre Jesus, a sua vida ficará mais fácil. Não. Cada um de nós continuaremos tendo as nossas provas e expiações. Nós estamos aqui no planeta educandário. Enquanto o aluno não aprende, a lição se repete. Fica tranquilo. Enquanto o aluno não aprende, a lição se repete. Será nessa existência, não será na próxima. A não ser que você não aprenda de jeito nenhum. Aí você vai vir na próxima e talvez já nem venha para o planeta Terra mais. Porque o planeta Terra não será mais de provas e expiações. O planeta Terra, nós sabemos, ele está no processo, já está no processo de planeta em regeneração. Então nós estamos vivendo esse momento. Por isso as coisas mais difíceis. Então, qual é a minha opção? E não significa que será fácil. No entanto, nós teremos mais lucidez. Nós teremos muito mais lucidez. Nós estaremos mais despertos para poder entender as dificuldades. É isso que acontece. Então, quando Paulo diz nas suas cartas, nós seremos justificados pelo Senhor. Nós teremos a glória do Senhor. É isso que ele está dizendo. Olha, você vai ter mais condições de vencer as suas provas. Esse é o grande aprendizado. No capítulo 4 da carta aos Coríntios, existem 3 elementos de extrema importância no capítulo 4, que se relacionam a tudo isso que nós estamos conversando aqui. O primeiro elemento importante é a fidelidade à obra. Então é o que nós estamos colocando aqui. Qual é a frequência? Como que eu penso? Qual que é a minha forma de pensar? Quais que são as minhas crenças? Qual é o meu aprendizado em relação a isso que eu desenvolvo no meu dia a dia?
Ou seja, o quanto que eu estou conectado com a obra, com essa grande obra do universo. Será que eu sei de verdade que eu faço parte dessa obra? Ou eu acredito que eu sou um Zé Mané qualquer dentro dessa obra e ninguém se preocupa comigo? Que, imagina que Deus vai olhar para mim. Se você ainda pensa dessa maneira, busque rapidamente mudar o seu processo de pensamento, mudar o seu raciocínio. Porque não existe ninguém na face da terra que não esteja na obra do Mestre. Todos. Nós, o menos desfavorecido que está na rua, os marginalizados, os que estão nas camas de hospitais, os que estão presos, os nossos governadores, os políticos, cada um no seu nível. Professores, alunos, trabalhadores, todos, a humanidade inteira. Cada um está na sua posição. Cada um escolheu o seu gênero de prova. No Livro dos Espíritos a gente encontra muito bem descrito esta escolha. Na semana passada nós fizemos o estudo, nós continuaremos hoje, daqui a pouco, às 21 horas, no programa Homem Espírita, continuaremos lá as leituras refletidas do Livro dos Espíritos, e nós estamos justamente nessas perguntas: como é que se escolhe as provas? Então está lá muito claro para nós, os Espíritos explicando isso para nós. Cada um de nós escolhemos o gênero das nossas provas. Nós não escolhemos os detalhes. Os detalhes nós temos o livre-arbítrio e instalado em nós as leis naturais. Então é como se fossem dois aplicativos. Nós temos dois aplicativos instalados na nossa alma. O livre-arbítrio, um aplicativo que chama livre-arbítrio. Nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas. E a lei do bem. E a lei do bem. A lei do bem está instalada. Nós usamos se a gente quiser. Nós temos o livre-arbítrio. E aí nós arcamos com as nossas decisões. Nós arcamos com as nossas escolhas. Nós criamos as nossas próprias prisões. Nós criamos o nosso próprio sofrimento. Somos nós que criamos. Não é ninguém que cria. Enquanto a gente estiver colocando esse motivo nas mãos de alguém, de terceiro, é porque nós não amadurecemos ainda. Somos nós que escolhemos as nossas provas e as nossas expiações. Somos nós que criamos os nossos sacrifícios. Somos nós que construímos as nossas prisões, principalmente as emocionais. E pior, nós criamos as nossas prisões e ainda prendemos as outras pessoas. Nós ainda prendemos muita gente dentro de nós, junto de nós. Então percebam como isso é importante. Pergunta: o quanto nós estamos contribuindo? Quanto que nós estamos ainda contribuindo? Quanto que nós estamos vibrando para essa grande obra? Qual é o nível de fidelidade que eu tenho com a obra grande? Essa obra imensa do universo, governado extraordinariamente pelo nosso Mestre Jesus, Jesus de Nazaré. Esse que pisou a terra, ele é o grande governador do universo. Nosso irmão mais velho.
filho do mesmo Pai. Trazer para vocês aqui um comentário de Emmanuel. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. E aí eu gostaria de contribuir com o Emmanuel aqui, dizendo que não adianta fazermos o melhor. Emmanuel me perdoe. Que Emmanuel me perdoe esse acréscimo que eu quero trazer aqui. Não adianta fazermos o melhor. Adianta nós nos compenetrarmos das nossas atribuições. Ou seja, o que adianta, o que vai nos balizar verdadeiramente é sermos melhores. É sermos melhores. Fazer o melhor não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos de aprender a sermos melhores. Nós temos todas as condições nas nossas mãos. Nós temos um contato com o Evangelho. Nós temos os nossos benfeitores à nossa disposição, nosso anjo da guarda. Nós temos o próprio Evangelho nas nossas mãos. Não adianta só lê-lo. Não adianta só ler a Bíblia. Não adianta. Não adianta ler salmos, ler provérbios, ficar recitando eles, publicando na internet partes do Evangelho. Não adianta. Não faz sentido algum. O que faz sentido é nós decidirmos por orbitarmos, estarmos em torno do eixo mestre e sermos melhor a partir daí. É isso que adianta. E aí a gente precisa de olhar para nós, olhar para as orientações de Paulo. No capítulo 4 ainda, ele nos traz a questão do julgamento, da teimosia. O quanto ainda nós somos teimosos. O quanto ainda nós somos teimosos em não praticar verdadeiramente a lei do amor, a lei divina. Utilizarmos de maneira coerente o nosso livre-arbítrio. Perguntar para nós mesmos o que é ser livre? O que é ter liberdade? Nós ainda não sabemos. Por isso ainda continuamos presos. Em nós e em muitos que estão à nossa volta. E continuaremos assim, enquanto não aprendermos a sermos livres de verdade.
Gratidão a todos, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, que nos permite estarmos aqui, nos orientando, nos inspirando, trazendo mais fortalecimento para o nosso espírito, trazendo mais desenvoltura para a nossa moral, nos agraciando nesse momento, gratidão aos nossos guias mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos desencarnados que foram conduzidos até aqui, esse momento de estudo, esse momento de evangelização, gratidão por estarmos aqui. Gratidão a você que nos acompanha aí presencialmente, ou vai nos acompanhar depois, mais tarde, ou de manhã, ou de tarde, à noite. Muito obrigado. Gratidão a todos vocês, gratidão à espiritualidade, gratidão à Associação Espírita Caritas, que nos permite esse espaço. Gratidão ao Evangelho, gratidão a Jesus, gratidão a Paulo, que nos traz tanta orientação maravilhosa, para que nós possamos aprender a caminhar um pouco mais e avançar um pouco mais, pelo menos um passo na nossa jornada de desenvolvimento espiritual. Gratidão. Que todos nós possamos estar abençoados, eu peço a nosso Deus, Pai maior, em nome de Jesus Cristo, que todos nós possamos estar abençoados aqui agora, e você também, receba aí em seu coração a bênção do nosso Mestre Jesus, no seu coração, na sua casa, no seu lar, com seus amigos, por onde você ande, que a bênção misericordiosa, como diz no Evangelho, que a bondade e a misericórdia nos acompanhem todos os dias de nossa vida. Que assim seja. Beijo no coração, fiquem com Deus. E até segunda-feira, se Deus quiser.